Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Vanilton Santos, que é presidente do Sindicato Têxtil. E a gente vai falar um pouquinho sobre o sindicato e sobre o ano de 2020. Olá, Vanilton, seja muito bem-vindo de volta ao programa Trabalhador em Foco. Oi, Carla. Para mim isso é um enorme prazer estar sempre voltar no programa para falar um pouco mais da nossa categoria, falar um pouco da luta nossa aqui, isso aí. Maravilha. Para quem não assistiu ainda nenhuma fala sua ao longo desses 7 anos de programa Trabalhador em Foco, queria que você começasse falando um pouquinho sobre o que é o sindicato, quando ele foi criado, e quem são os trabalhadores que fazem parte dessa categoria. Carla, falar sobre o sindicato é sempre bom estar colocando o sindicato em evidência, né? E, na realidade, o sindicato nosso aqui foi criado em uma associação em 1931. Em 1934 era associação, depois passou a ser sindicato. Bom, essa história que a gente veio, depois veio 45, mudou o nome e tal, e por aí afora, e por aí vai. E vale ressaltar que o sindicato, já veio o pessoal falando sindicato não é nada, né? Sindicato sim, existe uma lei que dá o direito, ele legal por existir, né? E também faz parte da categoria, de todas as categorias. Os sindicatos os verdadeiros representantes dos trabalhadores. Até porque a gente percebe que a direção de um sindicato é a voz dos trabalhadores. Né? É verdade. Muitos anos atrás... Então, fica nesse... Oi. Não, pode falar. Deu uma picotadinha Oi. no áudio, continua. Mas então, ele existe de fato e é custeado pelos trabalhadores, até que agora a gente está numa posição muito desconfortável, né? Porque os recursos para manter o sindicato aberto complicou um pouco agora, com essa caída da contribuição sindical, que era aquele um dia por ano, né, que a gente até falou aqui no programa, e a gente está tentando aí se erguer, né, tentando levar. Verdade. Vanilton, quais são os profissionais que atuam na categoria que fazem parte do seu sindicato? Que tipo de trabalhadores? Olha, cara, aqui é os trabalhadores da indústria da fiação e tecelagem. Né? Hoje temos poucas empresas, né? A gente tem a empresa lá filiada aqui ao nosso sindicato, a Werner. Nós temos a Andritz aqui na Barão do Rio Branco. E notícia boa, a Iquinha Malhas, que é a Leximar, né? Está voltando com as suas atividades produtivas. Já começou a voltar agora a partir do dia 3 de novembro. Estava em funcionamento lá no Morém. Isso foi bom, porque no momento lá em abril da pandemia, em abril, a gente teve que fazer a rescisão de contratos de todos, que pararam com a fábrica toda. Foi feita a rescisão de contratos de todos os trabalhadores, mas o compromisso do dono da empresa era que ia voltar às atividades, tão logo tivesse dado uma passagem nisso aí. E ele honrou com essa palavra, porque já voltou lá, tá, cara? Isso foi positivo no 2020. Não é? Hoje é quarta-feira, dia 9 de dezembro, são 11h34 da manhã, a gente está gravando esse programa numa plataforma online,
o programa é sempre editado, a gente envia para a TV e aí é feita a veiculação. E eu tô falando isso porque hoje, agora, um pouquinho mais cedo, eu gravei um programa com o seu Jorge Mussel, que é do Sindicato do Vestuário. Ou seja, o têxtil faz o tecido e aí o vestuário é que faz a costura das nossas roupas. E o seu Jorge também deu uma boa notícia para a gente, informando que uma empresa da área de confecção que tinha saído de Petrópolis, e a gente abordou essa questão num dos nossos programas Trabalhador em Foco, a respeito do deslocamento dos trabalhadores, se eles podiam aceitar ou não. A gente discutiu várias questões a respeito disso. Essa empresa também está voltando para Petrópolis. E aí a gente está em dezembro ou janeiro, depende de quando esse programa vai ser veiculado, mas a grande questão é que no ano em que a gente ouviu tantas coisas ruins, ouvi que algumas empresas estão retomando suas atividades e voltando para Petrópolis, é quase que um respiro de esperança, não é verdade, Vanilton? É verdade, Carla. É porque a gente briga hoje, a gente briga para manter mais um emprego, mais dois, mais três empregos. E nesse momento, quando a gente se depara com essa situação, é porque Petrópolis tem um polo de moda, tem um polo das indústrias. Então, aqui, né, nós temos mão de obra qualificada e a mão de obra muito profissional. As pessoas aqui trabalham muito bem, são profissionais mesmo. E quando a gente depara isso, que a pessoa sai daqui, por que sai, né? E aí a gente vê que você está falando que já está voltando uma outra empresa do setor de confecção. Isso é ótimo, isso é ótimo. É ótimo município, a gente precisa crescer nesse município. A gente precisa estar muito envolvido. E a gente precisa estar apontando isso, né? Eu acho que aí o nosso programa tem essa finalidade, né? E de estar envolvendo, estar apontando, eu acho que é por aí. Não adianta você dizer, ficar isolado no teu cantinho. Não. A gente tem que estar vendo, trazer, discutir as questões do município, envolver toda essa sociedade, né? Acho que assim a gente vai crescer. E se você me permite, a gente acabamos de vir lá da cidade de Parobé, no Rio Grande do Sul, e a gente foi lá participar de uma posse de um companheiro lá do João Nadir Pires, de uma posse, e a gente aproveitou e fomos lá dar uma entrevista na rádio lá também. E foi muito gratificante, porque a gente criou esse laço de amizade, e fomos lá trocar experiência, né, cara? E eles lá, eles usam muito esse meio, entendeu? Então, acho que por aí a gente vai conseguir, ainda que a gente está aqui em 2020 ainda com alguns prejuízos de alguns trabalhadores, que tiveram redução de jornada, tiveram até o contrato suspenso. Vai ter agora, nesse finalzinho, agora de dezembro, e a gente estava falando isso na rádio, me parece que ainda não muito certo, mas a questão do 13º salário ainda está meio assim em dúvida se é para ser integral ou se desconta essa suspensão aí, essa redução, né? E a gente pede às empresas aí que arca com a integralidade com o seu 13º integral, até porque para evitar mais prejuízo ainda para a classe trabalhadora. Né? Hoje a gente depara o setor, a produção agora já praticamente em novembro, início agora de dezembro, a produção melhorou bem, a gente está vendo que tem pedido, o pessoal tem umas empresas que não vão dar nem férias coletiva mais, porque tem compromisso de entrega de produto, né? Então, cara, a gente pelo lado da produção assim. É ótimo, o reaquecimento, e aí isso leva à contratação em algum momento, né, Vanilton? Exatamente. Você percebe claramente isso. Até quando você passa ali embaixo naqueles galpões ali na Washington Luiz, você depara que ali está uma aglomeração danada. Quer dizer, as pessoas estão indo comprar, né? E aqui mesmo que ainda meio tímido, a gente está indo, e a gente viu em outros estados também, outras cidades, como é que a coisa está fluindo, a coisa está indo, com muita responsabilidade. E o que me atentou lá, Carla, a gente viu lá no Rio Grande do Sul, que respeitam, Carla.
respeito ao mesmo. Lá o comércio fecha tudo às 22 horas, mas é 22 horas fechado. Não é que fechou 22 horas para entrar as pessoas, não. A partir de 9 horas da noite não entra mais ninguém no comércio, que o pessoal que está lá esperando o pessoal sair. Muita responsabilidade mesmo. A gente passou lá em Gramado, a gente passou, tivemos ação ali em Nova Petrópolis, Gramado e em Canela, e só passamos, né? E viu que Gramado, que aquele poderio todo de Gramado, 10 horas parou tudo. Só via só as pessoas na rua, andando na rua, porque os enfeites de Natal, né? Mas a gente depara em algumas situações que o povo está ligando. E a responsabilidade desse momento é de todo. Senão a gente não vai comer isso, né? Entendeu, cara? Entendi. Isso é muito interessante da gente perceber também a nossa responsabilidade nesse momento que a gente está vivendo. O comércio está reaquecendo, as empresas estão retomando suas atividades, a gente ainda continua no momento de pandemia, a gente vê um aumento da curva de contágio, mas se cada um fizer a sua parte da melhor forma possível, a gente consegue retomar da melhor forma possível também nesse momento em que ainda não existe uma vacina estabelecida, em que a gente está entendendo as questões relacionadas à Anvisa e como é que a nossa população vai ser vacinada diante do Covid-19. Agora, Vanilton, queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os benefícios para o trabalhador da área têxtil ser associado ao sindicato. Olha, cara, primeiro que é engraçado, né? A legislação ela faz o sindicato trabalhar para todos, né? Faz você trabalhar para todos, sem discriminação, e, ao mesmo tempo, ela abre uma brecha para os trabalhadores discriminarem. Ou seja, a gente entende que numa sociedade não dá para a gente viver no individual, né? E aí eu estou citando aquilo que eu posso ficar sindicalizado ou não, né? Então, já é uma maneira de você burlar, na realidade, um coletivo. Né? O sindicato, quando fecha uma convenção coletiva, é para todos. E aí, você não pode dizer assim, vou fechar essa convenção coletiva, até porque tem uma discussão agora também. Tem uma discussão aí no meio legislativo que a convenção vai valer só, os benefícios da convenção vai valer só para o associado. E o não associado fica fora, entendeu? Mas a gente que tem impregnado isso na nossa raiz de um coletivo, a gente fica assim meio que, como é que eu vou dizer? Você tem uma luta de classe, é uma classe. Né? Você tem que entender isso e os trabalhadores entender que o sindicato vive com os recursos dele, não é recurso de governo, não é recurso dos empresários, não, é recurso dos trabalhadores. Se ele ignora isso, você passa a não ter também aquela representação. E isso que a gente vai tentar fazer agora para esse ano de 2021, porque senão, igual já viu, muitas entidades sindicais já estão fechando. E aí, como é que esse trabalhador vai ficar? Ele vai ficar como? Então, tem umas coisas que a gente precisa estar revendo, né? Obviamente, nós, sindicalistas, também, rever o nosso papel, rever as nossas ações. Né? A gente se depara num momento aí muito ruim, que é praticamente a perda de direitos, né? Isso já veio logo, a gente percebe claramente lá de 1975, período Fernando Henrique Cardoso, até o atual momento, que veio um desmonte
dos direitos dos trabalhadores, direito. Oi, a nossa internet teve um Então, probleminha de muito conexão. ruim esse período. Voltamos. Não sei se é um novo modelo, a gente ainda não sabe como, a gente também está um pouco assim perdido, né? Como fazer, como está voltando, fazendo essas ações, não sei. A gente tem algumas coisas que a gente está começando a pensar, né? Entendeu, cara? Entendi. É muito importante que a gente fale, que a gente frise, que a gente relembre que as conquistas realizadas pelos sindicatos, elas são históricas e elas transformaram o que a gente entende como trabalho, né? O 13º foi uma conquista que veio pautada pelos trabalhadores e pelos movimentos sindicais, as 8 horas de trabalho por dia, as 40 horas semanais, dentre tantas outras questões que foram aí conquistas do trabalho dos sindicatos ao longo da história. A grande questão é que muita gente se perde, né? Se a gente for fazer um paralelo com a questão da saúde, quem não viu o que foi o sarampo não se preocupa por tomar vacina. E quem não viu a luta para conquistar esses direitos acha que não é tão necessário assim e muitas das vezes entra naquele ciclo que a gente fala sempre aqui no programa Trabalhador em Foco, que é achar que a negociação individual entre o trabalhador e o patrão vai ser a mesma em que é feita coletivamente. Quando eu faço uma analogia boba, mas muito prática aqui no programa, talvez o telespectador lá de casa consiga entender. Quando a gente quer quebrar um macarrão, tá errado quebrar macarrão para cozinhar. Mas quando você quer quebrar um espaguetezinho, você consegue. Mas o pacote inteiro a gente não consegue. Porque é isso, né? É o coletivo que faz a gente ter força para poder reivindicar por todo mundo. Agora, Vanilton, esse ano de 2020 foi um ano difícil. Você falou aí já no programa de hoje que teve a questão do fechamento, né, e a demissão de todos os funcionários do que a gente entende como Iquinha, e agora está havendo um novo processo de contratação. Existe uma avaliação de vocês, um panorama do ano de 2020 e uma perspectiva para 2021? Ah, sim, com certeza. Com certeza. A gente estamos, sim, como eu já falei, né? Para nós aqui, voltar à atividade de uma empresa, porque a gente pensou o seguinte: quando uma empresa fecha, cara, é muito difícil ela voltar, ela reabrir. Muito difícil. Mas essa não, essa ela fechou e reabriu. Então, para nós, foi uma vitória. A gente percebe o que eu estava dizendo. E a gente está com boa perspectiva também para 2021. Né? O 2020 foi ruim até para nós aqui, na questão de negociação coletiva, a gente fazer a nossa convenção, teve que fazer até alguns acordos individuais, né, dentro dessa pandemia, até porque você tinha empresa que ela não fez redução, ao contrário, ela precisou até produzir mais, né, porque de acordo com o tipo de produto que ela fabrica. Mas tivemos outras que teve que fazer redução e está retomando agora a tua produção, se tudo venha também, né? Porque também foi um ano de eleição, um ano assim, meio complicado também, a questão das eleições, e aí volta essa pandemia, a gente fica meio assustado, né? Na volta disso aí, a curva está bem acentuada, né? E, então, mas a gente espera, assim, algumas coisas mais novas, a gente fazer um trabalho mais próximo da classe, das empresas, do governo também. A gente também temos que participar junto desses governos, desses conselhos, e ter um conselho atuante, nesses conselhos que existe do governo municipal. E é isso, eu acho que envolver todo mundo,
envolver todos para que a gente tire essa cidade dessa situação também que se encontra, né? Entendeu? Com certeza. Precisamos todos estarmos juntos. Vanilton, a gente está chegando no final do programa e eu queria que você dissesse para o nosso telespectador como é que eles podem obter mais informações sobre o Sindicato Têxtil, sobre o movimento sindical e sobre todas as lutas que vocês estão à frente todos os dias em prol dos trabalhadores, sejam os da categoria têxtil ou sejam os trabalhadores da nossa cidade. Bom, Carla, é isso que a gente já esteve comentando. Dentro dessa situação, desse quadro todo que a gente está vivendo, e se aproxime mais do sindicato, se aproxime mais, comece a conhecer um pouco mais, e que as pessoas, de um modo geral, participe mais, assim, eu acho que procura ler um pouco mais, procura buscar informação, procura entender mais de um processo, e entender o que é bom para nós, o que é bom para a sociedade, dentro de todos os conceitos, tanto do sindicato como também das questões políticas. O nosso trabalhador tem que ser politizado. E a sociedade, de um modo geral, tem que ser mais politizado, entender mais, conversar mais, discutir mais questões políticas, porque sem política a gente não faz nada. Tudo é questão política. E eu peço aí aos trabalhadores que vá ao seu sindicato, participe mais da vida sindical. Senão, vai ficar assim, sem a representação a qualquer momento. E aí é complicado, porque ele sabe que ele, dentro do local de trabalho, ele está sem força. Num índice de desemprego aí assustador, de mais de 14 milhões de desempregados, os empresários podem fazer N contratações, né? Utilizar disso, até porque tem a lei aí, essa lei 13.467, né? Que abre um leque danado, e ainda que muita dessa legislação e dessas aberturas que esse governo federal fez, ainda que não existe o sindicato, e o sindicato fica atento a tudo isso, e aí os empregadores têm que respeitar também o sindicato, dentro da questão dos acordos, dentro do que a gente tenta ver o que é menos prejudicial para a classe trabalhadora. Entendeu, Carlos? E aí eu já quero estar desejando aqui para você, aí quero desejar para você mesmo, Carla, um Feliz Natal, um Ano Novo cheio de paz e saúde aí para nós, e que esse Covid suma para todos telespectadores, para toda a sociedade aqui do nosso município, a toda a população, um Feliz Natal, Ano Novo cheio de paz e saúde. Maravilha, Vanilton. Muitíssimo agradecida pelo bate-papo. Tenho certeza que também foi muito importante para o nosso telespectador de casa. Em breve a gente fala novamente sobre novas conquistas do sindicato. É sempre um prazer conversar com você. Com certeza. Tá, um grande abraço para você também. Muito obrigado. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.